desafio que eu tenho para essa manhã é: como eu posso ter uma fé genuína? Uma fé genuína. Irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso, muito sobre isso. Uma passagem especial sempre me deixou confuso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, é só um versículo que a gente vai ler. Marcos capítulo 9. A palavra vai ser sobre Êxodo 3, mas eu quero compartilhar com vocês Marcos 9, que é o que gerou em mim essa palavra. Marcos 9, verso 24. No verso 23, Jesus é desafiado. Está aí já? Marcos 9, verso 24. No verso 23, Jesus é desafiado. Um senhor, que ele tem um jovem, que toda hora o jovem fica endemoniado. E esse jovem, os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio desse jovem e não conseguiram. E aí o pai, desesperado, ele fala assim: olha, Jesus, esse menino se joga no fogo, esse menino tenta se matar. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, cura ele. Jesus dá uma resposta no verso 23. Como assim, irmão? Se eu puder. Essa versão é minha, tá? O que está escrito aí provavelmente é: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo certo? Tudo é possível ao que crê. E vem o verso de número 24, que para mim é um verso intrigante. Que o pai vira para Jesus e fala assim: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, vírgula, tem uma vírgula aí? Creio. Tem uma exclamação no seu? Ok, em alguns vão ter vírgula, outro vai ter um ponto de exclamação. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Gente, não faz sentido isso. Não faz sentido. Ou você crê, ou você está em incredulidade. Você não pode crer e ser incrédulo ao mesmo tempo. Isso é impossível. Isso é impossível. Sabe como eu acho que aconteceu? Jesus dá aquela apertada no cara e fala assim: ó, se você crê, a gente pode fazer qualquer coisa, tudo é possível que crê. Ele responde de bate pronto, né? Creio. Jesus provavelmente dá aquela olhada penetrante assim. Ele percebe: meu Deus, não creio nada. Aí ele dá a pausa. Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Mas ele achava que cria, sim ou não? Ele achava que cria, até ele descobrir que ele não cria tanto assim. Sabe, irmãos, uma coisa que eu percebo nesse texto, que a gente vai ver em Êxodo no capítulo 3, se você quiser ir para lá, você já pode ir para lá, é que às vezes na nossa vida, por mais que a gente crê em Deus, às vezes o bicho pega. Às vezes a nossa fé fica vacilante. E eu quero ensinar para vocês como transicionar de uma fé vacilante para uma fé genuína. Mesmo crendo em Jesus como Salvador, às vezes a nossa fé falha. Tem gente que tem fé em qualquer circunstância. Não é isso? Tem gente que tem fé. Tem um vascaíno lá, ó, com a camisa, tenho fé, eu creio. Eu creio. Esse é um homem de fé. Homem de fé. E se livrar, você vai ser o representante aqui, falar: eu criei. Esses dias, irmãos, aconteceu algo fantástico na minha vida. Ano passado, a minha família se reuniu e decidiu. Esse era o ano que a gente ia viajar para Disneylândia. Disney World, né? Lá na Flórida. E eu estava empolgado, eu falei: bom, vamos planejar para o ano que vem e tal, tudo bem, vai dar certo. Um ano para planejamento. Quando chegou em janeiro, eu percebi assim: não dá. Não dá, não vai dar e pronto, não vai dar. E a minha esposa e meu filho, Milene e João, eles estavam convictos que Deus ia fazer alguma coisa. Eu não queria frustrá-los, sinceramente.
Irmãos, eu nunca duvidei que Deus podia fazer. Minha dúvida é se Deus queria fazer. Você entende a diferença? E aí, eu sempre venho para cá, quando eu oro aqui, irmãos, por cura, por restauração, por consolo, vamos orar pela Veridiana, para que Deus console, ela perdeu a sua mãe, orar por ela, pela família, pelo consolo do Espírito Santo. Um dos papéis do Espírito Santo é consolar, não é? Então a gente ora para o Espírito Santo consolar. Mas eles orando, e eles começaram a orar, e eles me constrangiam com a oração deles. Eu vou ser sincero com vocês. E eu lembro da Milene, que ela falava uma frase que me matava, doía dentro do coração. Ela dizia assim: meu amor, você realmente crê que Deus vai fazer o que estamos orando? Irmãos, aquilo doía. Porque minha crise maior era o seguinte: o que isso vai gerar para o reino, assim, não é algo sobrenatural, é uma viagem. Deus começou a agir, Deus fez milagre em cima de milagre. Eu viajei para os Estados Unidos quase sem nenhum gasto. Vou ser sincero com vocês. Deus foi operando, Deus foi levantando pessoas que eu nunca compartilhei nada sobre isso. E as pessoas falaram assim: poxa, eu estou vendo que você tem um sonho. Eu falei: tá bom, eu quero ajudar você nisso. Eu falei: por quê? Não, porque eu decidi que eu quero ajudar você nisso. Eu falei: amém, então tá bom, eu aceito, Senhor, convindo de ti. Irmãos, eu passei lá 15 dias. Quem já passou lá sabe que não é barato. Inclusive, uma igreja me convidou para pregar durante 5 dias lá. E eu falei: olha, tá bom, eu fico de 5 dias. Estava de férias. Eu não tiro férias com a minha família de modo normal. Vocês que viajam com a família, tem pelo menos 10 anos que eu não tiro com a família férias assim, certinho. A gente vai sair junto. Eu e a Milene vamos sair no mesmo prazo. Vamos passar 15 dias, 20 dias juntinhos. Não, a gente sempre intercala. Os nossos meses nunca batem. São mais de 10 anos que a gente não sabe o que é isso. E quando Deus fez, eu achei algo sobrenatural. Quando eu voltei de lá, eu falei: eu preciso falar sobre isso. Porque a minha fé era vacilante. Eu sei porque Deus me levou para lá. Deus me levou para um tempo de oração com a minha família. Falei que uma igreja me convidou para ficar 5 dias lá. A igreja desistiu faltando uma semana. Eram 5 dias que a gente não tinha onde ficar, não tinha também dinheiro para ficar em lugar nenhum. Falei: o que eu faço? Falei: vamos orar, agora está no final, vamos orar, agora até eu creio. Faltando 2 dias, a igreja dos Estados Unidos mandou uma mensagem para mim e falou assim: olha, nós conseguimos aqui um resort para vocês vão ficar 5 dias no resort e a nossa igreja que vai bancar. Oh, bom demais, né? Glória a Deus. Ainda me convidaram para o ano que vem ir lá pregar, foi muito bom, foi um presente de Deus para mim. Mas a gente vive essa instabilidade de fé vacilante. E eu quero estar com você lá em Êxodo 3 para falar sobre uma pessoa que viveu essa fé vacilante. Irmãos, nós temos vários exemplos de fé vacilante na Bíblia. Você sabia disso? Porque o que é fé? Hebreus 11, 1. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O engraçado é que normalmente a gente quer uma prova de fé. Se você quer uma prova de fé, você está negando a fé. Se você quer ver para crer, você está anulando a fé. Porque a fé é crer para ver. Várias pessoas fazem isso na Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que faz isso na Bíblia. Gideão. Lembra que Deus chama de Gideão? Deus tem um encontro com Gideão. Falou: ó, varão valoroso, homem valente, você vai livrar Israel lá da opressão. E ele fala: que isso? Os midianitas são enormes e tal. Quando Deus chama ele, no início ele até acredita, mais ou menos. Só que quando chega o momento de verdade de ir para a batalha, ele falou: Deus, vamos fazer um negocinho aqui?
eu vou pegar um novelo de lã aqui, vou botar à noite em cima de uma pedra, eu quero que em volta esteja tudo molhado e o novelo seco. Ok, Deus faz isso com ele. E aí ele vai no dia seguinte, está tudo sequinho e tal. Fala, poxa, Deus existe. Eu vou, foi isso que ele fez? Não, não fez isso não. Ele falou, Deus, olha só, não querendo duvidar do Senhor, mas está duvidando, vamos fazer um segundo trato? Vamos fazer um segundo. Tudo em volta vai estar seco e só o novelo vai estar molhado. Dia seguinte, ele foi lá, tudo seco, ele pega o novelo e aperta o novelo, escorre água. Aí ele creu. Quer ver um outro exemplo de fé vacilante? Eu já falei sobre o pai do endemoniado. Terceiro exemplo, Tomé. Tomé viveu com Jesus. Os discípulos viraram para ele e falaram, nós vimos Jesus. O que ele fala? Lá em João 20, 25. Se eu não tocar nas feridas dos pregos e no lado dele, eu não vou crer. Eles se reúnem para orar na casa de costume, na célula deles, né? Eles se reúnem para orar na célula, Jesus entra lá, fala, Tomé, encosta aqui, ó. Encosta aqui do lado. E naquele momento ele creu. Eu vou voltar para esse verso no final, porque Jesus vai contar um segredo espiritual sobre fé vacilante e sobre fé genuína. A gente termina com ele. Êxodo 3, verso 1 ao 14. Eu uso a Nova Versão Internacional. Eu prefiro, gosto do português, me ajuda. É uma tradução boa, não é uma paráfrase, não é uma tradução do português para o português, mas sim do hebraico para o português. Mas você vai conseguir acompanhar na sua versão aí. Êxodo 3, de 1 ao 14. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, pois ainda o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão cultos a Deus nesse monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vamos orar? Senhor, eu creio que o Senhor deseja fazer algo surpreendente em nós. Eu creio que o Senhor quer nos levar à profundidade do Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a viver uma vida de fé genuína.
algo que vá além daquilo que os nossos olhos podem ver, nossas mãos podem tocar, algo que gere um profundo no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês sabem quem é Moisés. Moisés, nesse texto, está com 80 anos, mas ele já foi um jovem. Moisés foi criado no Egito, dentro do palácio. Moisés foi treinado para ser líder. Sim ou não? Moisés era alguém que ele tinha todos os conhecimentos da sua época. Moisés era alguém que provavelmente falava mais de uma língua. Moisés é aquele que toma a decisão, por vontade própria, de matar o egípcio. Moisés tinha liderança, Moisés tinha vontade, Moisés tinha autoridade. Ele é o que vai para o deserto, logo depois da morte do Egito, mas ele chega no deserto e aí ele encontra o seu sogro e aí ele reestrutura a vida dele. Com 40 anos, Moisés é o cara. Com 80 anos, Moisés é um nada. Provo para você. Com 40 anos, Moisés vivia no palácio. Com 80 anos, Moisés chega aos 80 anos sem ter nada. Quem aqui gostaria de chegar aos 80 anos sem ter nada? Eu provo para você que Moisés não tinha nada. No verso de número 1, a primeira frase é: Moisés pastoreava o seu rebanho. Irmãos, nem rebanho próprio Moisés tinha. 80 anos. Ele era para se sentir o pior do pior do pior. Sabe aquela história do cocô, do cavalo, do bandido? Moisés chega nesse nível. Chega nesse nível. Eu não sei se você sabe, mas pastoreio de ovelhas normalmente era feito ou por jovem, adolescente, como Davi, por exemplo, ou era feito por alguém com algum tipo de deficiência. Não era uma profissão assim, o que você faz? Pastor de ovelhas. Ah, tá. E vira, vamos conversar com alguém que seja importante. Okay? Moisés chega nesse momento. E nesse momento, as coisas começam a acontecer na vida de Moisés. Moisés tem um encontro com Deus. Esse era o momento de Moisés sentir a fé dele sendo restaurada. Ele sentia, agora vai, agora vai, agora vai. Só que Moisés é tão oprimido pela vida que a fé dele se torna vacilante. E eu quero dizer para você quais são as características de uma fé vacilante. Primeira característica: você sente que as circunstâncias te dizem que não há esperança. Moisés não tinha nada. Moisés era aquele que vivia à margem da sociedade nesse momento. Então você se sente sem esperança. Sabe quando você planejou várias coisas para a vida? Não, ou eu faço isso, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, e de repente todos os seus sonhos parecem que se acabam. Acabou. Não há mais esperança. Esse era Moisés. Isso gerou nele uma fé vacilante. Qual outra característica? Moisés se vê completamente sozinho. Verso de número 3. E Moisés chega a estar tão sozinho que ele fala consigo mesmo. Já não tem mais ninguém para falar. Olha aí no verso 3, ele fala assim: que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Moisés estava falando com quem? Já enlouqueceu Moisés. Ele já fala: tudo bem, tudo bom? Vamos para onde? Vamos para lá. Então, você às vezes se sente sozinho, irmão. E essa solidão gera em você incredulidade. Terceira característica que eu vejo nesse texto. Verso de número 5. Moisés tinha algum pecado. Por quê, pastor? Por que ele fala isso? Deus declara o quê no verso 5? Moisés, antes de você vir para cá, você tira as suas... Porque o lugar em que você está é local... Deus sempre exige santidade.
E às vezes, se você vive em alguma coisa de pecado, a sua fé fica abalada. Sua fé fica abalada. Eu vejo pessoas que elas falam de Deus, coisas que elas não vivem com Deus. Eu vejo pessoas que querem algo mais de Deus, mas parece que as próprias experiências delas com Deus não são suficientes para gerar fé. Irmão, quando você vê alguém doente próximo de você, qual o seu primeiro ímpeto? Te garanto que provavelmente seu primeiro ímpeto é ligar para um dos pastores e falar, olha, ora pelo fulano de tal. Não, não é mais assim aqui não. O que você faz? Você pega e ora. E você já crê que Deus pode fazer algo ali. Eu fico impressionado com os nossos adolescentes, porque normalmente nas igrejas onde eu estive, já conheci muita igreja, quando tinha alguém endemoniado, normalmente o que as pessoas faziam? Foge, 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 foge. Tem um cara endemoniado ali. Na nossa igreja, irmão, retiro de adolescentes, ficou alguém endemoniado. Ih, parte um monte de adolescente para cima desse. Deixa que eu oro, deixa que eu oro, deixa que... Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Os caras estão guerreiro mesmo. Gade, não é guerreiros? Guerreiros que amam a Deus, não é isso? Apaixonados por Deus. Às vezes, irmão, a sua fé está de tal forma que você foge. E às vezes o pecado impede você de viver a plenitude da fé. Mas uma característica que eu vejo aqui nesse texto, verso de número 11, Moisés duvida de si mesmo. Deus vira para ele e fala, Moisés, você é o cara, escolhi você, você vai lá, você vai livrar do Egito os israelitas, você vai chegar lá, vai tirar toda a opressão. Moisés responde o quê? Estou pronto? Não, ele responde, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Ó vida, ó céus, ó azar. Característica que quem tem uma fé vacilante. Ele não se acha capaz de fazer algo. Não se acha capaz de fazer algo para o Senhor. Irmãos, você não percebe talvez no texto, mas Moisés não duvida só de si mesmo, não. Moisés duvida do próprio Deus. Porque Deus promete para ele que ele tiraria, no verso de número 10, olha aí. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar o meu povo, os israelitas. Irmãos, Deus está dizendo o que para ele? Pode ir, pode ir que eu garanto. Eu garanto, você vai tirar. Então Moisés, ele não duvida só de si mesmo, ele duvida do próprio Deus. Essa é a característica de fé vacilante. Outra característica, você prevê problemas. Verso de número 13. As coisas nem aconteceram ainda, Moisés já disse que vai dar problema. Verso 13, Moisés perguntou, quando eu chegar lá, os israelitas, a primeira coisa que eles vão me perguntar é, tá bom, você viu Deus? Qual o nome dele? Quem disse que eles iam perguntar qual o nome dele? Quem disse que eles não iam crer? Alguém disse que eles não iam crer? Segue nos versículos aí, Moisés alguma vez depois no texto tem que dizer quem é o nome de Deus para os israelitas? Ele não tem, porque assim que ele chega, os israelitas, acho que preparados pelo coração do próprio Deus, já creem que ele é o cara. Outra característica, quando você duvida de Deus, você precisa de prova em cima de prova. Não está nesse texto aqui, mas Deus vai começando a me dar um monte de exemplos. Bota a mão na blusa, agora tira, está leprosa. Bota de novo, agora tira, está ok. Não, Deus, não vai dar certo. Joga o cajado no chão, vira a cova, vai lá e pega de novo. Não vai dar certo. Ô irmão, você vai ter fé vacilante assim?
Às vezes você está passando por isso, mas você quer uma fé genuína. Eu quero te explicar como podemos passar do estágio da fé vacilante para a fé genuína. Primeira coisa, você precisa crer que Deus quer tirar você do local de solidão e comodismo. Moisés já tinha se acostumado a ser pastor de ovelhas, mas no verso 2, Deus vai ao encontro de Moisés. Irmão, hoje mesmo Deus está indo ao seu encontro para dizer para você que a fé que você precisa, Ele já liberou. Deus aparece numa chama de fogo. Irmãos, o que Moisés viveu, poucas pessoas na Bíblia viveram. Moisés teve um encontro com Deus face a face. Tanto é face a face que ele tem que cobrir o seu rosto. Segunda coisa, você precisa crer que Deus quer se revelar no sobrenatural na sua vida. Irmão, há quanto tempo você não vê o sobrenatural de Deus? E eu quero dizer para você, Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Irmãos, quantas pessoas nós oramos aqui e Deus cura? Semana retrasada nós oramos por uma grávida chamada Renata, vocês lembram ou não? Ela estava com uma bactéria no cérebro, grávida de 5 meses, e os médicos iam dar uma dose cavalar de antibiótico nela, que obrigatoriamente ela ia perder o bebê. Vocês lembram disso? Nós oramos, notícia mais recente para vocês, Renata e o bebê estão se recuperando bem. Glória a Deus. Aleluia. É a fé, irmãos. É a fé. Você precisa aplicar a sua fé. Uma das características de alguém que vence é um espírito de fé. Terceira coisa, você precisa decidir se tornar santo e puro para estar apto a viver o sobrenatural de Deus. Quem não está puro, não vive o sobrenatural de Deus. Eu vejo pessoas dando jeitinho em coisas com Deus. Ah, pastor, eu queria dizer para o Senhor que todo dia eu estou na casa da minha namorada, saio da casa dela às 4 da manhã, mas está tudo bem, pastor. Falei, irmão, se está tudo bem, eu queria dizer 2 coisas para você. Primeiro, você precisa olhar sua taxa hormonal, porque talvez você tenha algum problema hormonal. Segunda coisa, se você não está fazendo nada, parabéns, mas você, além de não fazer nada, você tem que fugir da aparência do mal, irmão. Você não foge só do mal, não. Você foge também da aparência do mal. E eu falo para ele, se você está me enganando, não tem problema nenhum você me enganar. Você não vai ganhar nada com isso. Mas engana a Deus, que eu quero ver. Você está perdendo algo sobrenatural de Deus, toda vez que você vive esse estilo de vida. Quarta coisa, você precisa crer que Deus ouve o seu clamor e vai agir ao seu favor. Por que Deus veio? Por que Deus veio falar a Moisés? Verso de número 6 e verso de número 7. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar. Verso 7, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito, tenho escutado o seu... Irmão, tem um segredo espiritual aqui. Não é simplesmente porque você está passando por problemas que Deus vai agir, não. Os israelitas, muitas vezes na história, passaram por problemas. Mas Deus sempre aguardou um momento certo. Qual foi o momento certo que Deus aguardou? O momento do clamor. E os caras são ruins, cara. Os caras são duros. Os caras passam um perrengue danado, mas demoram a se curvar. E a gente fala mal deles, mas a gente faz a mesma coisa. Irmão, está passando por um problema, já se curva. Senhor, eu estou aqui, quero clamar a Ti. Filipenses 4, 6 e 7, hoje eu falei para uma moça muito ansiosa, orei com ela. Irmãos, não é sobrenatural você ter ansiedade, é normal, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem problema.
Mas a promessa de Filipenses 4, 6 e 7 é: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai os vossos pedidos a Deus em oração, súplica. Oração e súplica não é a mesma coisa? Qual a diferença? É que um você ora, o outro você chora, fala, Deus, faz alguma coisa, Deus. Oração, súplica e com... Você tem que ter certeza que Deus vai agir, você já pratica a sua fé. Deus, eu quero agradecer, porque eu estou na pior, mas o Senhor vai fazer alguma coisa. Com ação de graça. E qual a promessa de Filipenses 4, 7? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, Deus vai preservar o seu emocional, para quem é mais aquele espírito feminino, mulher, que o coração, ai meu Deus, tudo dói. Então, vai preservar o seu emocional, mas também vai preservar o seu intelecto. Porque às vezes você olha para a circunstância e fala, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Deus diz que vai gerar paz, tanto no seu emocional, quanto no seu intelectual. Então nós precisamos clamar, o povo aprendeu isso quando ele clamou. Você precisa também crer que Deus quer derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Verso de número 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos... Verso 8. Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para onde? Para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Irmão, Deus quer te dar algo maior. Vira para a pessoa do seu lado e fala aí, Deus quer te dar algo maior. Deus quer abençoar a sua vida. Eu já participei de igrejas, irmãos, onde havia síndrome do coitadinho. Vocês conhecem a síndrome do coitadinho? Ai, dói, mas ser crente é assim mesmo, tudo dá errado mesmo, dói. Assim, não, irmão, Deus não quer te deixar no Egito, não. Deus não quer te deixar no deserto, não. Uma hora, esse deserto vai acabar. Uma hora, você vai para a terra que mana leite e mel. Creia nisso. Creia nisso. Tem uma frase que uma missionária amiga minha sempre falava comigo, eu ficava com raiva dela, mas é verdadeira. Ela falava assim para mim, no final vai dar tudo certo. Se não deu ainda, é porque ainda não chegou no final. Ficava com uma raiva dela, assim, é porque não é com você. Porque não é com você. Mas Deus quer dar o melhor para você. Basta que você aplique a sua fé. Você precisa crer nas promessas de Deus. Você precisa crer nas promessas de Deus. O Agostinho, Padre Agostinho, grande pensador, pai da igreja, ele diz o seguinte, a compreensão é a recompensa da fé. Portanto, não procuremos compreender para que possamos crer, mas crer para que possamos compreender. Frase complexa. Eu diminuo essa frase. Você não pode ver para crer. Você precisa crer para ver. Crer para ver. O interessante, o que Deus fez com Moisés, que eu achei que foi uma piada meio de mau gosto. Irmãos, qual foi a promessa que Deus deu para Moisés? Moisés estava em dúvida, nesse texto, fala assim, quem sou eu, Deus? Aí Deus fala, estarei com você. Olha a promessa do verso 12. Está aí? Promessa do verso 12. Esta é a prova que eu sou com você. Sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Presta atenção no que Deus está fazendo. Moisés quer uma prova de fé. E ele quer que essa prova aconteça quando? Agora, porque ele está duvidando. O que Deus falou? Não, fica tranquilo. Vou provar para você que é isso mesmo. Como é que eu vou provar? Você vai lá, você tira do povo do Egito, vocês vão andando até o monte. Quando chegar no monte, eu provo para você que isso mesmo vai acontecer. Fala, Deus, você está de brincadeira. Como é que ele me dá uma prova, que essa prova de fé só vai acontecer se primeiro eu aplicar minha fé? Porque era isso mesmo que Deus esperava.
Era isso mesmo que Deus esperava. Fala, irmãos, eu vou provar para você que vai acontecer. No final, quando acontecer, a gente vai festejar. Que prova é essa? Deus faz umas piadas em alguns textos que... Mas era isso mesmo que ele queria. Ele queria que Moisés cresce antes de ver. Antes de ver. Mais uma característica para passar da fé vacilante para a fé genuína. Você precisa crer que quanto mais você precisa, mais Ele quer se revelar a você. Irmãos, o que Deus falou com Moisés foi algo único. Abraão já tinha tido contato com Deus, sim ou não? Isaac já tinha tido contato com Deus, sim ou não? Jacó já tinha tido contato com Deus, sim ou não? Qual desses conheceu o nome de Deus? Qual desses Deus virou para eles e falou assim, o meu nome é... Aqui, Deus se revela a Moisés de uma maneira única. Ele diz, de novo, o nome dele é uma prova de fé. Quem é o Senhor? Não, eu sou e ponto. Eu sou. Eu sou o que, Deus? Eu sou. Que é Yahvé. Yahvé. Você sabe que um judeu ortodoxo, ele não usa as palavras eu sou. Você sabia disso? Por quê? Eu sou quem é? É Deus. Agora pergunta para vocês, como é que Jesus se apresentava? Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe que toda vez que Jesus falava isso, alguém pegava em pedra? Por quê? Blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Ele está se colocando como Deus. Jesus se apresenta como o eu sou. Por que Deus também se chama de eu sou? Porque Deus deu a oportunidade para que cada experiência que você tivesse com Ele, você desse um adjetivo para Ele. Você sabia disso? Deus deu uma oportunidade para que cada experiência que você tivesse com Ele, experiência de fé, você desse um adjetivo para Ele. Abraão, olha lá. Quando Deus cura, como é que Ele é chamado? Jeová Rafá. Deus cura. Quando Deus é provisão, como é que Ele é chamado? Jeová Jireh. Eu sou provedor. Quando é paz, como é que Ele se chama? Jeová Shalom. Eu sou paz. Quando é justiça? Ih, agora acabei. Agora ficou bravo. Jeová Tzedekenu. Eu sou justiça. Quando é guerra, o que Ele fala? Eu sou a sua bandeira. Jeová Nissi. Ó, tem gente boa aí, tem gente... Então Deus deu para você a liberdade para você exercer a sua fé com o nome dEle. Quando você aplica a sua fé, uma experiência nova é gerada com Deus, um marco espiritual é feito com Deus, e você pode dar um novo nome para Ele. Ele é, na minha vida, o Jeová Nissi. Ele é, na minha vida, o Jeová Jireh. Ele é, na minha vida, o Jeová Rafá. Então Deus desafia você a uma visão de fé. Quantos aqui querem ter uma visão de fé? Quantos aqui querem ter uma fé genuína, não uma fé vacilante? Então eu vou contar um segredo final para terminar essa pregação. O segredo final é, abre lá em João 20, 29. Lembra que eu falei para vocês de Tomé? Duvidou de Deus, falou
que queria tocar na mão, tocar no lado. Jesus aparece para falar isso com ele. Jesus aparece para demonstrar isso para ele. No verso de número 27, ele, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Deus vira para ele e fala, para de duvidar e creia. Verso de número 28, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Essa afirmação não era uma afirmação comum, nem para os discípulos de Jesus. Porque normalmente os discípulos viam Jesus como o Messias. Messias significando enviado, que a palavra Cristo também é enviado. Só que para um judeu, enviado significa alguém que é o líder, não necessariamente alguém que é Deus. Nesse momento aqui, Tomé está dizendo, Senhor meu e Deus meu. Ali entra a consciência plena para Tomé, o véu é retirado, ele, caramba, Jesus é Deus. Você é Deus. Mas no verso de número 29, Deus vai falar um segredo para você. O segredo para você, irmão, é, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não me viram e creram. Aleluia. A palavra final que eu tenho para você é o seguinte, não espere vir para crer. Creia e veja o agir de Deus, irmãos. Veja. Ontem eu fui fazer uma renovação de votos num casamento. O rapaz me falou, ele é dono de um pequeno açougue lá na Tijuquinha. Ele falou, pastor, teve uma época que eu estava devendo mais de 200 mil reais. Eu não tinha como pagar isso. Ele falou, eu clamei a única pessoa que eu podia clamar. Clamei a Deus. Irmãos, ele tem hoje, o açougue dele está vendendo mais do que nunca. Está uma bênção lá, está restaurado. Eu falei, na sua vida existe um Jeová Jireh, um Deus provedor. E irmão, é isso que Deus quer. O que você quer de Deus? Você quer cura? Clame pelo Jeová Rafá. Você quer provisão? Clame pelo Jeová Jireh. Você quer cuidado? Você quer se sentir protegido? Clame pelo aquele que é bandeira, porque ele está à frente da sua guerra. Você quer justiça? Senhor, eu preciso da justiça. Estou sendo muito injustiçado no meu trabalho, eu estou perdendo as coisas, o mundo está me vencendo. Clama, Jeová, que é Tzedekenu. Dá tempo da gente cantar a música? Você toca lá? Tem uma música muito boa do Fernandinho, eu queria que a gente terminasse com ela, eu queria que você fizesse como uma oração. Vamos levantar, a gente vai orar e a gente vai cantar. Eu amo o Fernandinho. Fernandinho é aquele cara que toda a letra dele é bíblica. Eu não entro em crise com ele. Tem alguns outros cantores que eu preciso dar uma... Você dá uma lapidada, né? Não, essa parte aqui é licença poética, né? Tudo que você fala que é licença poética. Essa parte aqui é licença poética. Mas o Fernandinho, ele é muito bíblico. Juninho, tudo é possível que crê. Acompanho você, irmão. Não me canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei curado. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível a Deus, tudo é possível ao que crê, tudo é possível a Deus. Movo as montanhas
porta já bati, tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se eu apenas te tocar, em suas vestes eu serei, eu serei. Tudo é possível ao que crer, tudo é possível a Deus, tudo é possível ao que crer, tudo é possível a Deus. Como as montanhas ressuscitam os mortos, ando sobre as águas, calma a tempestade, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor. Senhor, queremos crer, Senhor. Queremos viver a plenitude do Evangelho, e a plenitude do Evangelho é pela fé. Dá-nos um espírito de fé, uma fé genuína e não uma fé vacilante. Nos leva aos teus átrios, Senhor, nos leva a ter intimidade contigo, nos leva à santidade do Senhor, nos dá, Senhor, a revelação do teu nome para aquilo que precisamos e faz com que nós possamos agir com fé, ó Pai. Faz com que nossas vidas sejam um reflexo daquilo que o Senhor sonhou para nós. E se a resposta vem só no final, nós queremos crer e celebrar, porque é lá que nós vamos estar contigo, no lugar que mana leite e mel, na terra prometida, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Se revela a nós, Senhor, como Jeová Jireh, como Jeová Shalom, como Jeová Nissi. Revela o seu nome a nós, para que nós tenhamos intimidade cada vez maior contigo, em nome de Jesus, amém, amém. Vai em paz, querido, Deus te abençoe. Glória a Deus.